Quando se fala em revolução, pós 25 de Abril, em vozes emergentes que nos deram a vontade de cantar a liberdade, temos de falar dela. Deu-se a conhecer em bandas, também a solo, e tem um género muito próprio. É uma artista intemporal que apaixona várias gerações. Prestes a lançar um novo trabalho, recebemos alguém que é inspiração para muitos músicos que hoje estão no ativo e para outros tantos que agora estão a dar os primeiros passos. É a deusa do rock, Lena D'Água, em 40 minutos. Muito Bem-vinda. Obrigado. Helena. Obrigada eu pelo convite. É um privilégio ter-te aqui. Mesmo, muito Obrigada. grande, muito grande. E Obrigada. para uma Este- pessoa que tem uma história tão rica, com tantas camadas, com tantas histórias por contar, acho que é mesmo um grande privilégio. E vai ser difícil em 40 minutos, Fara. Pois sim. vai, isso eu sei, tenho que me conter, mas hoje em que estamos a gravar, porque isto depois no domingo é que vai passar, é o dia em que sai o terceiro single, Sem Aham. Pressa, do meu novo álbum, de Uhum. maneira que acabei de ver, ainda só está o visualizer, ainda Uhum. não há, o vídeo ainda não está feito, Feliz? ainda não está acabado. Estou Feliz. super feliz, eu adoro este disco. Também adorei o outro. Uhum. E o outro, Desalmadamente. Pá, e é incrível, porque depois de fazermos aquele disco, parecia difícil fazer tão bom Melhor, ou sim. melhor, não é? Mas não foi difícil. Que bom. Estou mesmo feliz com o disco novo. Mas vá lá, tu queres ir lá Dissemos, atrás, não é? não, Tu queres ainda ir- não vamos lá atrás. Ainda não Sim, vamos sim, lá sim, atrás. já não vamos. Uma pergunta que eu te queria fazer, e o André já disse que 40 minutos é muito pouco Uhum. para falarmos sobre ti, sobre a Lena D'Água, sobre toda a tua história, a tua carreira. Esta é uma pergunta muito difícil, eu acho. Não sei se me vais conseguir responder assim de uma forma muito concreta, mas se só pudesses contar uma história da tua vida, um momento que te tenha marcado muito e que ele definisse um bocadinho daquilo que é a Lena D'Água, qual é que tu escolhias? Perguntas difíceis. Helena D'Água, portanto, relacionado com música? Com o músico e com a Lena D'Água, sim. Meu pai gozava comigo, às vezes chamava-me Helena D'Água. Depois de eu Sim. aceitar esse nome, que foi por acaso, foi por acaso. Como é que surgiu? Já agora? Mas já agora conto. Eu estava, isto em 78, estava num grupo de teatro, com música também. Um livro da Cecília Meirelles, a brasileira, e músicas do Luís Pedro Fonseca, já nessa altura. Isto foi antes da Salada de Frutas. E foi depois dos Beatniks, a minha primeira sim. banda. E eu tinha feito substituição de uma rapariga numa banda chamada Dia d'Água, que era uma banda do Luís Pedro Fonseca. E uma das vozes femininas estava em exames, não sei o quê, de medicina, ou o que era, e então chamaram-me para fazer as vezes da Joana, chamava-se Joana. E uma destas pessoas que estava Na banda? pronto, no grupo de teatro, Ok, no sim, grupo sim, de certo, teatro, certo. sabendo que eu era Lena Águas, quer dizer, misturou, porque eu sou Águas, o último nome é Águas, mas ele tinha ouvido algures falar de Dia d'Água e pergunta-me assim, estávamos a maquilhar para irmos entrar em cena na nossa peçazinha, para os miúdos, e ele diz assim, Lena, mas afinal como é que é o teu nome? Tu és que Helena D'Água? E ficou. Foi assim. E tu Foi gostaste assim, logo? eu disse, pode ser, mas só passado algum tempo, alguns meses, quando eu fiz a minha carteira profissional, eu tive que, às tantas, o nome, Sim. a morada, não sei o quê, aquilo que era necessário, às tantas, nome artístico, 2 pontos. Eu lembrei-me daquilo Ficou-te na cabeça. e escrevi Lena D'Água, D minúsculo, A maiúsculo, né? Lena D'Água. Com o apóstrofo. Com apóstrofo, porque senão era Lena Águas, e Sim. então resolvi meter ali o de, porque eu também sou de Jesus Águas. Mas não tinha bem a noção de que ia ficar aquele tipo Um carimbo. de tatuagem em mim, não é? Não tinha noção quando escrevi nome artístico, 2 pontos, Lena D'Água. Porque só mais tarde é que, pois é o primeiro single, em 79, já é o nome artístico já lá está na capa do single. Certo. Mas foi assim uma mistura de Dia d'Água, que era a banda onde eu tinha sido suplente, substituta, com o meu verdadeiro nome, porque aquele rapaz que era meu companheiro na peça de teatro misturou as duas coisas e até É um acaso que acabou por ter sim. uma marca na tua Sim. carreira. E é Olha, engraçado ter escolhido esta história. sim, claramente. Vou Olha, e por falar em. Ou seja, há pouco começaste a conversa por explicar que estás agora
também emotiva por começares a ver os trabalhos deste novo álbum a sair. É sempre bom ouvir isso. Vem esse novo álbum, Tropical Glaciar. Já temos o Pop Toma também, Adoro o Pop Toma. que até já ouvimos aqui na Rádio Observador. Como é que é voltar a lançar algo novo? Ou seja, depois de todos estes álbuns que lançaste, todos estes anos de carreira, continuas a ter o friozinho na barriga? Acredito sempre que há pouco nós estávamos a ver. Sentimos um bocadinho esse nervosismo. Porque a primeira coisa que a Helena D'Água nos disse hoje quando chegou aqui foi: já saiu o single, já se pode ouvir. E quiseste logo ouvir no telemóvel. Continuas a sentir esse Com o friozinho? visualizer. Porque eu já tenho as canções comigo há bastante tempo. Há 2 anos e meio para aí que eu tenho estas canções, desde o princípio, desde que o Pedro as mostrou, o Pedro Silva Martins, que volta a ser o compositor, como nos anos 80 era o Luís Pedro Fonseca, que fazia as letras e as quase, não tudo, mas quase. Neste caso, o Pedro da Silva Martins é o meu novo compositor, que fez o Desalmadamente para mim, inspirando-se na minha forma de ser, na minha história, coisas que eu digo às vezes, ou que disse, algures. São pessoas que te conhecem muito bem. Desde miúdo, que ele tem dado a minha filha, e ainda por cima, a família morava na Damaia, eu morava em Benfica. Certo. No bairro Santa Cruz. No bairro Santa Cruz. O Pedro lembra-se de ir às compras com o pai ao mercado de Benfica e ser uma agitação, porque a Helena D'Água, às vezes, ele via a Helena D'Água, era uma agitação, aquilo nos anos 80, Claro. mesmo sendo em Benfica, que as pessoas já me conheciam desde criança, aquilo era um bairro de pessoas que tinham muita, enfim, intimidade social, não é? Mas o Pedro lembra-se de mim desde puto, desde os 8 anos, 10 anos, ele lembra-se perfeitamente de me ver e de ser uma animação. Mas estas canções que o Pedro fez, aliás, a maior parte delas foram compostas em 21, há 3 anos, e chegaram às minhas mãos em janeiro, fevereiro de 22. Ali mais ou menos na altura da pandemia, portanto. Assim, ainda apagámos. Finais da pandemia, sim. Mas mesmo assim ainda tocámos, porque o Desalmadamente foi um álbum que teve tão boa recepção de público e também recebeu vários prémios e distinções. Sim, pois foi, até chorei muito quando foi o prémio José Afonso. Sim. Foi um inspirador maior meu e de tantas outras pessoas da minha geração, e não só. Mas a última canção, só houve uma que não fez parte dessas primeiras 17, porque o Pedro é assim, começa a escrever, eram 17. Sai muita coisa. E depois para escolher, e depois ele lá escolheu, e eu assim, mas a outra não, então e aquela também não. É ele que escolhe, portanto. Mais ou menos, tem ali o carinho, não é? Eu deixei escolher, confiança. Mas continuas a sentir, lá está, os mesmos nervos como sentias nos primeiros álbuns, quando vais ouvir a música, quando sai o álbum? Não é bem nervos, é felicidade, porque as pessoas vão poder ouvir e curtir e viver aquilo que eu já há 2 anos, fora esta canção que saiu hoje, o Sem Pressa, ou a Sem Pressa, que foi a última. Nós já estávamos em estúdio o ano passado, começámos a gravar em maio, depois fizemos uma pausa no verão e depois voltámos a estúdio em novembro. E no final dessa semana de maio, em que gravámos as primeiras 3, o Pedro, no final do último dia, diz-me assim: Lena, chega aqui ao jardim do estúdio do Rui Veloso, e tem um jardim ótimo, é ótimo para vir cá fora, apanhar ar e maravilha. E ele tinha aquilo gravado, tinha feito uma maquetezinha, tinha gravado, dá-me um papel para a mão com a letra e eu fiquei completamente apaixonada por esta canção, que foi a última. Foi a última a aparecer. As outras já estavam comigo há quase 2 anos e aparece a Sem Pressa e esteve quase para ser o nome do álbum. Foi a primeira ideia que eu tive, porque até tinha uma certa graça, que era Helena D'Água Sem Pressa. E és uma mulher sem pressa? Nem sempre. Eu gosto da minha calma, por isso é que fui viver para o campo. Claro. Gosto de silêncio. Tenho algumas saudades de certos espaços. Do frenesim? Não é do frenesim. Sinto saudades do Hot Club. Porque era a minha segunda casa, era a casa onde eu saía de casa sozinha, 10 minutos estava no Hot e tinha sempre lá Era a amigos. segunda casa, no fundo? Ou a tocar, era mesmo. Ou estavam a tocar, ou estavam a ouvir outros músicos e
Mas esse hot também já não existe. Aliás, depois ardeu, não é? Sim. E depois abriram outro mais abaixo, mas já não era a mesma coisa. Cheguei lá a fazer a festa um fim de semana, a cantar temas da Billy, da Elis Regina e da Helena D'Água, quando fiz 60 anos. Foi a última vez que lá cantei. Em 2016, foi antes da pandemia. Mas de resto, já não sei onde é que íamos. Sem pressa. Sem pressa. Sem pressa. Até porque disseste que tiveste quase para escolher esse nome para, Pois para o álbum. foi. Podia ter um significado maior. Depende, porque eu também, com tantas esperas, já o outro disco também, eu no campo, sozinha, só com os meus bichos, né? Os meus gatos, Tens agora só muitos tenho uma animais. cadela, agora só tenho uma cadela, os outros Não é? já partiram para o céu dos cães, os outros 3, meus queridos. E esta também está velhotita. Mas depois os gatos são para aí 10 ao todo, mas enfim. És uma mulher mais de gatos do que de cães. Não. Eles é que aguentam mais, não é? Malandros. Foram chegando, porque eu não vou buscá-los a lado nenhum. Eles Pois. aparecem, fazer o quê? Esterilizar, claro, e tratar deles, dar uns desparasitantes e comida e abrigo. Mas eu tenho lá o vizinho da frente, é espetacular, e então dividimos isso. Mas também houve momentos em que eu já tinha as canções, já tinha feito as maquetes sozinha em casa à capela para acertar a tonalidade, porque as canções vinham na tonalidade do Pedro Silva Martins, Certo. porque ele as gravou, as maquetes, né? E eu depois tinha que acertar aquilo, porque eu não canto na tonalidade do Pedro. Pronto, mulher é diferente, com algumas exceções, tipo o Prince e o António Variações. Que são Que eu canto e as mulheres cantam, tanto Prince como o Variações, naquela tonalidade. Mas a maior parte dos cantores, no caso do Pedro, não é bem um cantor, eu costumo gozar com ele. Pedro, se estás a ouvir, já sabes, ele sabe. Helena, mas aqui, Mas ele adora cantar, o Pedro. aqui deixando o mundo dos cantores de lado, também tiveste muito perto e muito ligada, viste muito próximo, o mundo do futebol. És filha de um dos maiores craques do futebol português. E irmã. A irmã também. Exato, irmã também. Filha de José Águas, irmã Não bastava do Rui um. Águas. Exato, não bastava um. Como é que foi também crescer neste meio? Ou seja, muito ligado a um mundo de homens, não é? A um mundo que na altura era exclusivamente dos homens, o mundo do futebol. Como é que foi também depois crescer e ser a mulher forte e independente que mostras também, que passas também muito essa imagem? Sempre passaste, não é? Eu para desporto, nada. Zero. Nada? Nunca fizeste nada? Não. Badminton, natação. Também vale. Pronto, coisas assim mais. É bom, não é mesmo? light. Sim. Mas O mundo não é só uma bola. Ora bem. o meu pai, para além de jogar futebol, adorava música. E Ele comprava discos, não era? Quando não ia era das- para mim, era para ele. Ele Tipo, comprava para orquestra, ele. Count Basie, cenas incríveis, eu tenho lá. Também os Frank Sinatras e os claro. Nat King Cole. Ele trazia de fora discos e ele cantava muito bem. Nós lá em casa, por isso é que já disse isto, não é? Eu nunca tinha pensado ser um dia cantora. Que era uma coisa tão Bem, natural, não era? que era uma coisa natural em casa, toda a gente cantava aquilo, não era coisa nenhuma em especial. Jogadora de futebol, nunca? Ai, nunca! De jeito nenhum. A minha irmã lá ia dando uns toquezitos. O meu irmão, sim, desde logo, Claro. desde miúdo, topava-se que ele tinha mesmo pinta e gosto. Fazia toques de bola, dezenas de toques de cabeça, assim, pum, 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 era incrível. Miúdo na praia, uma ata de gente à roda, e o meu pai, às vezes ele e o meu pai, pum, pum, de cabeça, pau, 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 e uma ata de gente à roda a assistir. O Rui sempre. Mas eu nunca tive queda nenhuma. Gosto de ver às vezes um jogo de futebol na televisão. Agora já moro longe, já não vou ao Estádio da Luz, porque houve uma altura em que morava muito perto e às vezes ia a pé Sim. da minha casa de Carni, do meu apartamento, para o Estádio da Luz. Agora não. A excursão. Não, eu já morava sozinha, era com o namorado. Mas agora uma paixão que eu descobri há poucos anos é o snooker. Eu adoro. Snooker. Uau. Uau. Não é jogar, eu também joguei, mas sem regras, porque eu acho giro aquilo. Sim. Agora assistir, agora está a ver Vês os campeonatos na televisão?
É uma delícia. Eu adoro, adoro. E depois é o silêncio. Lá está. É o Silêncio. silêncio. Pois é. E se há alguém na plateia, lá nos bancos que estão a assistir, se fazem barulho, eles param logo. Uhum. Por favor, senhores, tá. Que é raro acontecer, mas. Que maravilha! É só o taco Lena, e as bolas. Mas Adoro para, assistir. mas para fechar esta primeira parte, porque o tempo passa a correr, Sim, pois é. de onde é que veio essa necessidade de silêncio? Porque já falaste aqui várias vezes dessa necessidade que tiveste, até de sair, lá está, de Benfica, de uma zona tua urbana, para um. E se calhar Para mais fora. barulhenta no sentido de, é o que tu dizes, muita convivência, as pessoas conheciam-se todas. Sentiste que houve ali uma fase em que houve esta necessidade de ter silêncio? Eu sempre tive essa necessidade. Eu fui a primeira filha. A minha mãe dizia que eu brincava muito, entretinha-me sozinha, Uhum. horas a fio, sozinha. Normalmente os mais velhos fazem. Eu sou mais velho, faço isso E também. depois Fazia. vieram os chatos dos miúdos. Vieram ali chatear-nos. Identifico-me. E depois eles juntavam-se contra mim, chamavam-me bucha, porque eu era. Pá, agora também já voltei ao formato do princípio da minha vida, em que eu era assim um bocadinho assim para o rechonchudo. Depois, mais tarde a seguir ao nascimento da minha filha, é que eu fiquei toda magra e alta, não é? Mas foi só durante uma época que depois a minha tendência é sempre ficar mais cheinha, que é a forma, enfim, de se dizer. nem pensar. Mas silêncio para mim sempre, eu às vezes entrava em igrejas, em sítios onde ia cantar ou por causa do silêncio. Não era para ir assistir à missa, sim, também fiz aquele percurso católica, não sei o quê, as comunhões, aquelas coisas todas, mas o silêncio da igreja sempre me encantou e continuo a precisar, por isso é que também gosto de snooker, de assistir ao snooker, porque e depois também há outra coisa, lá na aldeia eu gosto de estar em silêncio a maior parte das vezes. Tenho a televisão como se fosse um rádiozinho assim baixinho. Fazer companhia. Porque assim, quando estou a lavar a louça ou fazer outra coisa qualquer, sozinha tenho que fazer tudo. Porque quando há confusões com gatos ou com cães é raro. Às vezes aparece lá um cão assim, mas é raro, é raríssimo. Graças a Deus já não acontece. Mas os gatos às vezes fazem umas brigas, apesar de castrados, às vezes chateiam-se uns. E eu gosto de estar muito atenta para saber se há Quando é que confusões a começa? acontecer. É verdade, isso também. Eu Para assistir. preciso de ouvir tudo o que se passa à roda da minha casinha para poder intervir no Claro. caso de ser necessário, não é? Claro. Tu tinhas 17 anos quando se deu a Revolução, 1964. Sim. Estavas no primeiro ano da faculdade Estava. e se calhar ainda com muitos sonhos a tentar perceber o teu caminho. Para alguém que se calhar já era um bocadinho rebelde, um bocadinho também provocadora, apaixonada por muitos artistas que naquela época também sofreram com a censura e muito, tu tens muitos artistas que gostavas. Como é que tu depois houve essa adaptação aos novos ideais de liberdade? Porque tu viveste uma altura da tua vida em que a liberdade não era uma realidade presente, não havia. De todo. De Havia todo. um antes e um depois. De todo. É muito boa a imagem, agora já tinha usado, e há muitas pessoas que usam essa imagem do Portugal a preto e branco. Uhum. Porque além de também a televisão também era a preto e branco, só que Sim, passou certo. a cores em 80. Eu comprei uma televisão a cores, meu pai era tão despistado. E fui eu que comprei a primeira televisão a cores lá para casa, porque eu nessa altura já estava separada, estava a viver na casa de Benfica com os meus pais, é pequena, a minha pequenota. E comprei a televisão a cores e meu pai entra na sala, não deu. Nem Não deu deu conta. Eu tive a dizer ao pai, olha lá. Olhou e eu assim, pai, é uma televisão a cores. E nem reparou. Mas não tinha reparado. Meu pai era assim muito. Era bastante poeta também, assim. Mas eu ainda levei uns tabefes. Depois a dizer que eu era um bocado assim. Tinha. Apesar de ser tímida, porque era tímida, tinha às vezes uma maneira um bocado ríspida de responder a certas coisas e era um bocado. Pronto, e naquela altura não se devia fazer isso, não é? Não se devia fazer isso. Mas estás a dizer com os teus pais ou no geral com a sociedade? Em Acho que era em geral. Acho que era em Eu geral. também sei, eu levei Há pai- esta imagem da mulher Helena d'Água e lá está depois também muito associado ao rock da imagem da mulher rebelde, da imagem da mulher provocadora. Eu acho que sou mais provocadora agora do que É? naquela altura, porque agora sou menos tímida. Uhum. E agora
como o meu timeline está a encurtar, não é? Agora já vivi mais do que vou viver para a frente, muito mais. Sentes aquela necessidade de tenho de dizer porque senão vai ficar aqui guardado? Estou na boa. Já não tenho medo de falar de certas coisas, apesar de ter que guardar algumas coisas, porque não são só minhas, são de outras pessoas que eu não quero também estar a expor, por enquanto. Mas aquele ano foi um ano inacreditavelmente. Aquilo passou num instante. Porquê? Porque Tu lembras-te aquele desse dia? Então não lembro. O que é que estavas a fazer precisamente Tinha naquele dia? matemática às 8 da manhã, tinha apanhado o autocarro em Lisboa, na Gomes Pereira, em Benfica. E o 50 ia não sei o quê, e parava no Campo Grande, que era a minha faculdade, era o Isqueté. Era no Campo Grande. E eu cheguei, a porta estava fechada. E havia vários alunos, poucos. Naquela aula, naquela hora havia pouca gente. Era matemática. Pois, exato. Mas eu gostava muito de matemática. Aliás, foi a única nota de jeito que eu tive, foi a única económica, a economia só tive 9, mas a matemática tive 13. Só foi só o primeiro semestre, porque não houve tempo para mais. E eu chego, não havia aula, estava a porta fechada e eu não sabia de nada, mas havia um dos rapazes, um dos alunos, que estava super excitado. Opa, esta história é tão engraçada. E estava, não sei o quê, porque ele já sabia. Sim. Mas não se explicava. E eu chego e ouço um dos rapazes a dizer: ocuparam o Rato Clube, ocuparam o Rato Clube. Ele era alentejano. E em vez de Rádio Clube, ele dizia Rato Clube. E aquilo fez-me um boing na cabeça, assim, mas o que é que se passa aqui? De onde é que surgiu o Rato Clube? Qual rato? Eu só me lembrava do Rato Mica, coisa que mas depois ele, não, rádios militares, não sei o quê. Foi assim que eu soube. Um deles, não sei se era ele, porque a gente mal se conhecia. As aulas tinham começado já quase no Natal, tipo meados de novembro, e estávamos em abril. Nós mal nos conhecíamos. Um deles tinha carro, metemos-nos no carro, isto era 8 e picos, né? Metemos-nos no carro e fomos ver se conseguíamos ver alguma coisa. Descemos, Marquês não se podia descer a Liberdade. Subimos até ao Rato, podia, sim, o Rato. Mas está, Rato Clube. Rato Clube. Faz sentido. Subimos até a Infante Santa, acho eu. Epá, eu sei que fomos parar ao castelo, não sei lá muito bem como, porque aquilo no Terreiro do Paço, devemos ter entrado antes numa daquelas pombalinas que vão vão parar à Rua da Madalena. Deve ter sido isso, porque o Terreiro do Paço também estava cheio de confusão, e mais os barcos lá. Atiramos, não atiramos, matamos, não matamos. Nós chegámos lá acima, ao Castelo de São Jorge, que tínhamos ideia de ver as coisas por cima. Penso eu que deve ter sido isso, mas estavam fechadas as portas. E depois alguém nos disse que havia PIDs dentro, que se tinham refugiado dentro daquele espaço do Castelo de São Jorge. Depois devo ter ido almoçar a casa. Apanhei o comboio. Como que eu não quero a coisa, Sim, não é? para também ter um bocadinho de tranquilidade. Porque do Recio para Benfica eram 10 minutos de comboio. Mas depois voltei para lá, 25 de Abril. Para mim foi essa manhã, essa volta, em que vi de relance alguns carros de combate, daqueles, os tanques. Sim. Mas não tenho muita noção, porque houve tantas fotografias que acho que as fotografias que foram feitas depois se sobrepuseram à minha memória do dia. Eu lembro-me foi daquela volta que demos até lá acima, e depois ter apanhado o comboio novamente para o Recio e ter ficado por ali entre a estação do Recio. Não fui ao Carmo, porque aquilo estava cheio de gente, era impossível. Eu era uma miudita de 17 anos, mas não estava com ninguém conhecido. Helena, Aquilo foi um dia incrível, porque não era preciso conheceres ninguém. Claro. Porque pessoas então da minha idade, aquilo era como se viu uma ligação tão grande, não é? Era uma ligação incrível. E achas que foi nesse... E as ganzas que se fumavam. Havia mais liberdade para o fazer, Aquilo não é? era uma fumarada entre o Recio e a estação, porque era impossível fumar uma ganza na rua assim, Claro. à vontade. Sim. E já havia lá em Benfica, já havia quem usasse. Primeiro era o haste, depois a erva, quando chegaram os soldados, quando vieram, quando acabou a guerra colonial. Isso, sobretudo, era o que nos pesava a nós, a minha geração, os que tínhamos 17 anos, os rapazes, então aos 18, 19, a incorporação para a guerra. Claro. Isso, na minha geração, foi a coisa mais assustadora. Eu tive lá 2, um em Moçambique, amigos, e outro
e outro na Guiné, e o meu namorado tinha saído 15 dias antes a salto, foi embora para não ir, como se dizia na altura, matar pretos, entrar naquela coisa estúpida daquela guerra horrível. Mas ele saiu 15 dias antes do 25 de Abril. Helena, e achas que foi nesse dia que verdadeiramente nasceu a Lena d'Água e a Helena Águas ficou para trás, no sentido de, ou seja, teres mais liberdade para expressar a tua veia mais artística, mais livre, mais já provocadora? tinha começado em 70 com a minha primeira guitarra, porque eu, como dispensei do exame do quinto, é o nono. Sim. Eu tinha 14 anos e o meu pai fomos à Rua do Carmo comprar uma guitarra 999 escudos, uma guitarrinha assim com o braço fininho, uma guitarra acústica. E eu tinha começado a aprender com um amigo lá do bairro e eu já, portanto, em 74, já há 4 anos que eu tinha. Já tinha e já sabia as músicas da Melanie Safka e já tinha começado a sair do meu quarto para mostrar a um amigo ou outro as minhas habilidades a tocar e a cantar ao mesmo tempo. A Lena d'Água começou antes, mas na altura chamavam-me a Melanie de Benfica. Porquê a Melanie? Porque a Melanie Safka, ela morreu agora há pouco tempo. Era uma cantora americana que fazia umas canções incríveis, super fáceis de tocar, com 3, 4 acordes, com letras incríveis, podiam ser para mim, feitas para mim. E ela tinha fez uma versão de uma música dos Rolling Stones, que era o Ruby Tuesday, vocês devem saber qual é. Essa foi a primeira que eu aprendi a tocar na viola. Que giro. Na viola, o Ruby Tuesday. E aprendi uma data delas, de um álbum que ela tinha feito só de guitarra e voz. E eu sabia aquelas canções todas, aprendi com a ajuda desse tal meu amigo lá do bairro, João. E pronto, eu tinha um repertório pai de 12 canções da Melanie. E ficou. Porque o Zé Mário e o Zé Quissé eram coisas mais complicadas, Sim, até claro. porque eles não cantavam na minha tonalidade, lá está. O meu amigo João cantava essas, eu fazia os cores e eu cantava as da Melanie, porque não era preciso fazer transposição. Estou a falar mais depressa porque sei que temos pouco tempo. Não. Fica à vontade. Não gosto nada de ouvir pessoas que estão a ser entrevistadas ou não a falar depressa na televisão. Irrita-me tanto. Não, mas estás bem. Olha, deixa-nos perguntar então, já que estamos ainda nesta onda. Vamos explorar este tema. Sim, desse tempo do 25 de Abril e não só. Tu também depois surgiste com look ousado, irreverente. Sentes que na altura também, antes e depois do 25 de Abril, com os hábitos e costumes tão conservadores tradicionais que havia em Portugal, que também causaste essa impressão, esse impacto no público? Sim, mas as minhas canções nunca foram como as letras que eu cantava nunca foram como as letras das Doce. Claro. Com a serpente enfeitiçada e não sei o quê. Sim. Ou seja, em termos de mensagem. Eu cantava e não mexia daquela forma coisa provocatória, tão sensual, sim, sexual. Não, eu simplesmente usava umas túnicas que eram curtinhas e com umas botas e com o cabelo com uma fio. Mas se calhar também era o ar mais, não sei se concordas, o ar mais misterioso, causava mais curiosidade perante as pessoas. Porque eu depois cantava o Nuclear Não Obrigado, por exemplo. E o Jardim Zoológico dos Pobres Animais em Cativeiro. Isto foi no princípio dos anos 80, mas ficou tudo coisa, imagem, símbolo sexual. Ok, está bem, eu era jovem. Sempre tive umas peras muito giras, por acaso, bem feitas, impecáveis. E não havia cá ginásios, não é? Não. Sim, havia, mas quer dizer, mas isso era para os desportistas, não é? Sim. Ainda não havia tanto essa cultura, digamos. Não havia nada disso, nada disso. Era uma delícia. Por um lado, outra delícia eram os telefones que ficavam na mesinha da entrada. Aqueles que ainda tínhamos de rodar, para não rodar. E depois as pessoas. E havia sempre um blocozinho e um lápis ou uma caneta. Ainda cheguei a usar assim. Para escrever os recados. E depois a mãe dizia: Olha, Helena, telefonou não sei quem. Ela diz que volta a ligar. Ou então, olha, está aí um recado, telefonou uma pessoa, está aí o nome, não sei o quê, e o número, podes ligar. Era tão giro. E combinávamos coisas e não precisávamos estar. Então, estás a chegar, então onde é que tu estás? Então não sei o quê, olha, já cheguei. Eu não sei, mais confiança, talvez. Que eu não suporto. Nós marcávamos coisas via telefone, tipo na véspera, e depois no dia em que marcávamos o encontro, estávamos lá a hora no sítio, não era preciso estar no extraordinário pensar nessa realidade, porque para mim e para o André isso é uma realidade um bocadinho distante. Sim. E como é que as coisas corriam todas bem, ou seja, não havia atrasos. É que depois acontece isto que é hoje em dia, nós como temos mais liberdade, mais coisas ao nosso dispor, tu hoje chegaste aqui à entrevista meia hora antes. Sim, por aí.
por aí. Portanto, isso também diz muito de ti. E atenção, e é preciso dizer uma coisa que também é interessante, que é Lena d'Água. Isto para ti pode ser uma coisa banal, mas para os nossos ouvintes talvez não. Lena d'Água veio de autocarro. Vim, a rodoviária do Oeste. Pronto, isto se calhar para qualquer pessoa artista que veio aqui ao programa seria impensável. Seria impensável. Sim, mas sabes, eu Para ti é capaz de ser natural. Eu já mas- moro ali. Normalmente quando venho a Lisboa para fazer os ensaios na Junqueira, Uhum. eu normalmente trago o meu carro, porque o Campo Grande fica do outro lado da cidade. Certo. Mas por acaso vocês até estão perto do Campo Grande. Sim, é verdade. O terminal, aquilo são 45 minutos, 50 minutos de caminhoneta, super barato. E não te Tenho um chateiam no táxi. autocarro? Nada. Nada? Zero. Não. Esse tempo já passou. No princípio, quando fui morar para lá, porque eu nem sequer estou na vila do Bombarral, eu estou numa aldeiazita, fica a 5 km. No princípio, as pessoas eram assim tímidas e fingiam que não sabiam quem eu era e não sei o quê. Mas tu percebias Hoje em que elas dia, sim, eu queriam. percebia, às vezes percebia, assim com o cotovelo a baterem uma na outra, mas depois foram-se habituando e hoje em dia toda a gente me cumprimenta e eu, como se, eu estou ali há 17 anos, de maneira que aquilo agora para mim é o bom dia, boa tarde, como era em Benfica quando eu morei aqueles anos todos em Benfica. E ficas feliz por voltar a isso? Esse anonimato, de certa forma. Gosto, e às vezes até forço um bocadinho em Lisboa, por exemplo, nos elevadores, as pessoas ficam a olhar para os pés e não falam umas com as outras. Ou até forço um bocadinho, e digo, bom dia, boa tarde, obrigada, com licença. Forço um bocadinho, porque acho que as pessoas não podem perder esse lado. Claro. Porque não deviam. Eu acho que é pena perder. Não quero que sintas o peso daquilo que eu te vou dizer agora. Então. São quase 50 anos de carreira. Não Sim. se nota, digamos. Mas queria tentar perceber contigo, Lena d'Água, como é que tu olhas para esta nova geração de talentos que se está a formar? Para esta nova fornada, podemos dizer, de pessoas que vão surgindo no mundo da música. Como é que tu olhas para É isto? inacreditável, é mesmo. Há muitos e muitas muito bons e muito boas. Uhum. Eu não vou dizer nomes, porque Sim, sou para não amiga de uma deixar data de ninguém. pessoas. Sim. Tenho imensos amigos nas novas gerações. Mas há novas Lenas d'Água, por exemplo? Ah, Consegues reconhecer em alguns artistas aquilo que tu também eras no início? não sei, Estamos aí por caminhos apertados agora. porque para isso eu precisava de ver certas pessoas, certas miúdas, não é? Sim. Ao vivo, porque ao vivo Uhum. é que se Percebe a essência percebe também? mesmo. Mas há uma miúda que ainda não é muito conhecida, mas que já trocámos algumas mensagens porque eu a descobri, nem sei como, no Instagram, que é Evaia. Já ouviram falar? Nunca ouvi falar. Então procurem. Eva Aia. Uhum. Eva? Com Y. espaço? Sim, com Y. Ok. Pá, essa miúda é incrível. Tem qualquer coisa de surma, tem Uhum, assim qualquer sim, coisa sim. de surma. Só que tem palavras, e as palavras compreendem-se tudo, apesar daquela sonoridade meio espacial, meio, ela tem uma dicção e uma forma Isso de é muito cantar. importante. Isso é super, para mim é super Mas olha que importante. por falar em talentos, tu já confessaste que ficas deprimida ao ver os concursos de Os talentos na concursos, música. sim. Porquê? Olha, mais um caso agora, não foi? Com o miúdo do One Direction. Ah, sim, o Liam. Uhum. O Liam foi o Payne. Liam. Sim. Mas é mu- porquê? Porque chegam ao estrelato de forma muito forçada? na A tua maior opinião? parte deles sonham e depois fica tudo em águas de bacalhau e sofrem muito por isso. E têm depressões também por isso. E há os outros que, como este caso, mais um, porque não foi o primeiro, que sobem aos 17 anos, ficam. Sobem imenso num curto espaço de tempo. E é preciso uma grande estrutura e muita sorte também para não cair no. Porque quanto mais. Imagina o que é tu seres uma estrela em termos planetários. E aquilo é uma. É difícil de explicar. Mas é uma. Não é só adrenalina, é uma coisa fortíssima. Eu aqui em Portugal senti mais, agora menos, mas já senti, mas assim, numa escala Claro. microscópica em comparação. E depois há aquela outra parte, chegas ao quarto do hotel, porque aquilo depois a casa, só vês a casa de vez em quando, andas sempre a viajar e a voar e não sei o quê, e é aquela solidão, a solidão que é o total oposto, o total contraste com a vida que tu. Claro. E com o que sentes nos Neste caso, concertos, estes não é? miúdos começam
muito novinhos, muito novinhos. Faz-me impressão, sobretudo quando são miúdos mais Mais miúdos. jovens, sim. Faz-me pena. Helena D'Água, tu também começaste muito cedo, muito jovem, e esta questão é mesmo para fechar a nossa conversa, infelizmente vai ter de ficar por aqui, mas o que é que tu sentes que as pessoas ainda não sabem sobre ti? Ou se há algo que tu também não queres que as pessoas saibam sobre ti? Algumas coisas que não sabem. Eu estou a guardar algumas coisas porque são. Para um livro? Sim. Boa! Já conseguimos decifrar aqui alguma coisa. Não, tenho que guardar algumas coisas. Algumas são demasiadamente íntimas Claro. e não é assim para estar a falar abertamente Claro. Uhum. em entrevistas, seja com vocês, Coisas, seja há coisas que morrem connosco também, não é? Sim, Sim, mas há algumas que. Há algumas que. Não sei, ainda tenho que que pensar. merecem uma. Já tenho a pessoa, já fizemos o primeiro encontro, mas vai ser sem pressa nenhuma. É isso. Olha, Sempre. quem Não sabe tem- se não tens aqui já o título do. Não É tem, isso. É isso. não tem que ser, não tem que ser nos 50 anos, porque é em 26. Claro. Quer dizer, a primeira vez que eu cantei foi em 74, assim naquele palcozinho, mas só subiei uma e toquei Uhum. outra. Pronto, Este mas ano isso não foi- 50 já, portanto. Pois, isso já foi a 50, foi no 25, foi a seguir ao 25 de Abril. Não, mas com banda, em Sim, palco sim. com a banda, num concerto, foi em 76, em março. Vamos ver, vamos Quem ver sabe se é se não para é aí. aqui um mimo para os 50 anos É de isso, carreira. é isso. Com Pode ser. certeza, então. Pode ser. Então depois não esquecer de passar por aqui outra vez. É verdade. se faz favor. Exatamente. Helena Era D'Água, nisso que eu estava a pensar. Muito obrigado por ter estado Obrigado. connosco. Obrigada Foi mesmo eu. um gosto. Muito uma sucesso honra. para este novo álbum e novo projeto. É isso mesmo. Gosto muito daqui vir. Vai Gosto correr muito. muito E nós bem. gostamos muito. Muitos parabéns. E obrigado. Obrigada. Obrigado. Ouçam sem pressa. É isso. Ou a sem pressa. E depois isso. o álbum todo. É E isso. depois Tropical ao bom Global. todo, a partir do dia 15. Muito bem. Beijos. Até para a semana. Até para a semana.